obrigado, muito bom dia a todos e a todas. É um privilégio estar aqui nesta progressiva Londrina e nesse ambiente e nessa ambiência da Ordem dos Advogados do Brasil, nesse auditório que tradicionalmente tem servido a importantes reuniões e levantado, desfaldado importantes bandeiras nesse imenso contexto de dificuldades que a nossa democracia permanentemente enfrenta. Portanto, eu cumprimento respeitosamente a todos e a todas, começando, me permito, especialmente pelos meus colegas e pelas minhas colegas do Ministério Público, vejo alguns aqui, destacadamente o Dr. Miguel Sobraiá, que é o coordenador administrativo e que representa, portanto, nesse momento, o Ministério Público de Londrina. A doutora Suzana, acho que a doutora Suzana que acabou de falar agora, também um abraço carinhoso, afetuoso e institucional também, além de tudo. A Ordem dos Advogados, nosso respeito, a igreja que está aqui representada, da Arquidiocese, que é um dos organizadores, ou dos mobilizadores dessa audiência pública. E a todos os demais parceiros que devem estar aqui de alguma forma representados, de resto, a população de Londrina e da região. Eu, quando fui convidado, o primeiro contato foi feito pelo Dr. Miguel e Dr. Eduardo Diniz, que é nosso colega do Ministério Público Local. Prontamente atendi, prazerosa e honrosamente o convite, porque sempre que Londrina me convida, para mim soa como uma convocação. Eu continuo sendo promotor de Londrina, aqui passei como promotor ainda nos anos de 1990 e fiquei por 4 anos como promotor de Londrina. E então, quando a gente passa por Londrina, eu nasci no norte cordeiro do Paraná, e nós temos uma grande identidade histórica, de ideais, de luta, de sonhos, e estamos continuando por Londrina a sonhar um mundo melhor e mais justo. E essa audiência pública se orienta exatamente nessa direção, ou seja, discutir, debater a questão da violência, vinculada à família, vinculada à educação e cultura, vinculada à população infanto-juvenil, vinculada às comunicações, às políticas públicas, principalmente a política econômica, ao crime organizado. É importantíssimo os indicativos da violência dessa região estão a demonstrar essa necessidade. E isso, se hoje aqui nós temos uma dada participação, nós precisamos amplificar como um dever cívico a necessidade de refletirmos cada vez mais com responsabilidade social esse importante tema. E eu falo como circunstancialmente procurador-geral de Justiça, mas falo também como homem de academia, preocupado, permanentemente entregue a essa reflexão científica sobre o fenômeno da violência. Mas nós temos que contextualizar esse fenômeno aqui, na nossa realidade tupiniquim, na nossa realidade, às vezes de periferia, porque normalmente os modelos que nós adotamos para combater a violência são os modelos de centro, são os modelos que se afastam da nossa realidade latino-americana, asiática, africana, que
da ótica do explorado, do oprimido, né? E não do opressor, do dominador. Né? E por isso nós costumamos frequentemente pensar a violência sobre o viés de umas tantas, ou sobre o viés formal, de umas tantas ações criminalizadas. A sociedade, ela entende e compreende muito mais claramente a violência, né, a partir de um quadro de umas tantas ações criminalizadas que a afetam, né, mais diretamente. Furtos, roubos, sequestros, latrocínios. Então, se gera um modelo que nos tranquiliza, conforta a nossa consciência de que o problema já está suficientemente resolvido. E aí, esse modelo que está no sistema integral de justiça, da descoberta do fato, ao conhecimento da polícia, a atuação depois processual, o encaminhamento que se dá, né, a essas tantas ações criminalizadas, que existem lá também, claro, e que devem ser combatidas. Mas aqui nós temos apenas um lado da violência, né? Aquele lado que se mostra pelo desviado social. São desvios individuais que devem ser combatidos, que existem, mas nós não podemos abandonar, né, ou desfocar, né, uma outra objetiva da violência, muito mais nefasta, muito mais grave, porque é essa violência de que eu estou falando, que retira do erário público os recursos necessários à implementação das políticas inclusivas. Eu estou falando da violência da corrupção, eu estou falando da violência dos desmandos administrativos, da improbidade, da falta de vergonha, da falta de consciência ética, num país de tantas contradições. E aqui, se nós partimos da história de uma formação cultural, como a brasileira, caracterizada pelas desigualdades, pela privação de bens e direitos, pela exclusão, a exata compreensão desse quadro passa pelo abandono da estreita e funcional noção de violência, que cotidiana e monocordicamente vinculada à ideia de criminalidade, perde sua real abrangência para permanentemente alimentar nesse país, às vezes até impulsionado por uma mídia sensacionalista da ideia de insegurança e de intranquilidade social. Pregar o recrudescimento de soluções penais, a ampliação do poder repressivo do Estado, desfocando, tornando encobertas, invisíveis ou intocáveis as fontes geradoras dessa violência, que estão exatamente na negação dos direitos elementares ao exercício de cidadania digna, ao direito de radicar, ao direito de se alimentar, o metabolismo, o sustento biológico, da pessoa ser vista pela sociedade, não ser transparente. Como essa pessoa que depois aparece lá nos desvios individuais vai sentir-se comprometida por pacto social se ela vem para a cidade que lhe garante a felicidade e não é vista pela cidade? É aí que está o principal ângulo da desfuncionalidade desse sistema. É por isso que crescem os índices de violências individuais, né? Porque nós nos limitamos a enxergar esse lado particularizado da violência. E aí, tranquilizar a nossa consciência, repito, de que o problema já está suficientemente resolvido. Né? Ao contrário, deixamos de atentar para a necessidade de trabalhar com as causas e não meramente com os efeitos. E trabalhar com as causas significa fazer clara opção por sociedades mais justas, mais generosas, mais iguais.
que desenvolvam mecanismos contendores do poder repressivo do Estado e amplificadores do poder da objetiva social inclusiva dessa população, do exercício de cidadania digna nesse país, repito, de tantas contradições. E o Ministério Público, acredito aqui em Londrina, talvez muito mais do que em outros segmentos da sociedade civil organizada, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil aqui, me parece, integrada nesse propósito de parceria com instituições democráticas. A igreja, desde sempre, por meio da CNBB e de outras igrejas que nós reunimos na representação em Curitiba, de dizer não a retrocessos da nossa democracia. A democracia é um processo lento, difícil e nunca acabado. Está permanentemente em construção. A mudança cultural, nossa história é breve, de 500 anos, a mudança cultural é um parto, ocorre a fórceps. Só nas últimas 3 ou até 2 décadas que nós alcançamos um ordenamento jurídico de maior alcance social, em que se apresentaram aí, por imposição da sociedade brasileira, leis como da improbidade administrativa, da responsabilidade fiscal, da ficha limpa, do acesso à informação, da lavagem de dinheiro. E justamente nesse instante ascendente de Transparência Brasil, vem um contramovimento, partindo das nossas casas políticas. Notem bem, no sentido de retirar poderes das instituições que estão realizando um trabalho que o povo brasileiro quer. É inconcebível o golpe contra a democracia brasileira nesse momento. E a sociedade não pode perder a capacidade de indignação, de luta, de afirmação dos valores mais caros que legarão a esse país um mundo de iguais, tanto mais justo quanto mais honesto com os valores morais, garante da saúde do tecido social. É isso que nós, brasileiros e brasileiras, temos o dever ético de legar para a nossa descendência. Somos passageiros. Estamos a caminhar no plano, mas temos que subir um degrauzinho, nem que seja pequeno, baixinho. Não podemos ficar no mesmo patamar ou até correr o risco de descermos. Isso é muito grave. Chico Buarque diz que, na verdade, não é bem do Chico isso, mas, vamos dizer, o medo de experimentarmos o novo faz com que, o medo de perdermos o velho faz que nós não experimentemos o novo. Nós temos muito medo de mudar, mas ele, Chico, e nós, brasileiros e brasileiras éticas, temos que ter outro tipo de medo. É o medo de não mudarmos, de não experimentarmos a mudança. E, no fundo disso tudo, nós formamos um povo extraordinário. O povo brasileiro é digno e merece ser feliz, mas ainda está abandonado nos corredores da violência, trazendo no rosto o estigma da dor e do sofrimento, que lhe desfigura o corpo esquálido, torna-lhe débil o gemido do seu sofrimento, empalidece as suas mãos a depositar no túmulo de suas últimas ilusões a semente da esperança na justiça. O nosso trabalho, hoje aqui, cumprindo mais uma etapa de conscientização ou politização da sociedade londrinense, possa ao menos fecundar, fortalecer nossas mãos para acender o fogo que consumirá o enredo dessa história, evoluindo-se na região da desigualdade a crença na vitória final do homem por sua majestade moral.
significa nos darmos as mãos, caminharmos juntos, com coragem, determinação, civismo, talvez fazendo irromper um vício ético, uma perturbante indignação pela violação dos direitos humanos e das liberdades públicas, e por isso mesmo um tão claro mimetismo com a voz das ruas que nos transforme na síntese acabada dos mais legítimos ideais de cidadania e justiça, para que nós consigamos decretar de vez a falência, e é essa a grande violência, a falência do teatro, de lágrimas de mães miseráveis, de adolescentes explorados, de crianças prostituídas, de idosos desprezados, de enfermos abandonados, dos desvalidos, enfim, depositados nos porões sem luz, nas prisões imundas, nos bancos das praças, nos jardins sem flores, para que possamos, quem sabe, um dia, juntos, caminharmos muito além desse jardim. É a opção, em última palavra, em última análise, por essa vocação tupiniquim, nossa, brasileira, do amor, da fraternidade. Está na carta cidadã de construirmos juntos uma sociedade livre, justa e solidária. É uma causa quase divina, tanto que o preâmbulo da Constituição nossa abre com Deus. E Deus significa amor. O Albert Einstein dizia, se nós tivermos que optar entre o mundo e o amor, se optarmos pelo mundo, vamos ter um mundo sem amor. Mas se optarmos pelo amor, com amor conquistaremos o mundo. E assim, eu gosto muito da imagem da cruz, independentemente do seu sentido mítico, religioso, mas do significado de ser ela, o símbolo da mais lacerante das injustiças humanas. E ela em cima, a cabeça do meu gabinete, ou às vezes da minha mesa de trabalho, e acho que isso é necessário para que nós nos lembremos que ali, a humanidade passou pelo símbolo de uma injustiça que nos quer repetir. E aí, quando nós mirarmos para a cruz, nos lembrando dessa injustiça, nós possamos cantar ao final do nosso dia, quem sabe, se ao menos ao fim dos meus passos incertos tiveram por cruz os teus braços abertos. Muito obrigado.